Paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde. Adentrando aqui nessa tarde de domingo, glórias a Deus, para compartilhar uma palavra para o nosso coração nesta tarde. O Senhor Jesus é fiel, o Senhor Jesus é bom, independente de circunstâncias, de problemas que nós enfrentamos, não é verdade? Prometo ser breve nessa live, até porque todos nós temos compromisso, não é verdade? Hoje é domingo, dia de cultuar ao Senhor, então todos nós temos compromisso, então prometo ser breve. Mas antes de começar essa live, eu estava orando agora à tarde e o Espírito Santo estava ministrando essa mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos nesta tarde, e ele falava ao meu coração: diga ao meu povo que se arrependam-se e volte para a presença do Senhor. Ah, irmã Camila, me arrepender do quê? Eu não fiz nada. Lá vem com essa conversa, lá vem com essa história de arrependimento. Que arrependimento nada, irmãos. Para se achegar a Jesus Cristo, ainda é necessário produzirmos frutos de arrependimento. Não é simplesmente pecarmos, adentrarmos na casa do Senhor, nos assentarmos, levantar as nossas mãos e dizer: Cristo me perdoou, está bom. Não, é necessário produzirmos frutos verdadeiros de arrependimento e voltar para Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Em nome de Jesus, você que me ouve nesta tarde, que vai me ouvir ao decorrer da semana, não sei o dia, a hora que você vai estar assistindo esta live, volte para Jesus. Anule todas as outras vozes que têm incentivado você a pecar, que têm incentivado você a fugir da presença dele, e foque só na voz do Senhor Jesus te dizendo: volta-te. Volta-te para a presença do Senhor, volte ao primeiro amor, pois Cristo Jesus o aguarda. Aleluia! Ele virá, irmãos, e não tardará. Ele virá e não tardará. Aleluia! Glórias a Deus. Não perca mais tempo. Ah, mas eu ainda não estou pronto. Se a gente for olhar para essa questão de estarmos prontos ou não, nós nunca vamos estar para servir a Cristo, não. Se você for dizer: eu vou esperar sentir, você vai continuar querendo sentir, você não vai voltar. A prova disso é o filho pródigo. O filho pródigo, se ele esperasse sentir algo no coração, irmãos, ele não tinha se levantado. Ele foi pela razão, ele viu a sua situação, ele foi pela dor. Ele viu o que ele estava fazendo, aonde ele estava. Ele viu que o estado dele era deplorável. Para quem um dia estava sentado na mesa de seu pai, desfrutando, aleluia, de uma alimentação saudável, com umas vestes limpas, com pessoas saudáveis ao seu lado. E agora ele está dentro de um chiqueiro, desejando as bolotas. Você está entendendo? Desejando as bolotas, querendo ali se alimentar daquilo para tentar amenizar a fome que ele estava sentindo. E naquele momento ele vai se lembrar que na casa do seu pai tinha fartura, que na casa do seu pai tinha abundância, que até os jornaleiros, os servos comiam bem. Ele se levantou pela razão. Então, se você estiver esperando sentir no teu coração, se você estiver: não, eu vou esperar me dar vontade para voltar para a igreja, vou esperar me dar vontade para servir a Cristo, infelizmente Jesus vai voltar e você vai ficar e não vai chegar à vontade, porque a carne milita contra o espírito.
É mais fácil você ter vontade de continuar como você está, pecando. É mais fácil você continuar com vontade, sentindo vontade de fazer tudo aquilo que é contra o espírito do que a carne, do que a vontade do espírito. É muito mais fácil nós sentirmos o desejo no nosso coração de pecarmos do que servir a Deus. O filho pródigo entendeu: eu preciso sair dessa situação. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então que nesta tarde essa palavra fique no seu coração, que você venha a se levantar independente do estado em que você está, independente da forma em que você se encontra. Levanta e vai ter com teu pai. Vai dizer para ele: pai, eu pequei, me perdoa. Eu tenho certeza que o pai está de braços abertos, lhe esperando. Amém? A palavra no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Glórias a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. E estavam, capítulo 1, e estavam então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nesta tarde eu te louvo por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de mais uma vez poder, Senhor, estar falando do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. Espírito Santo, que enquanto a sua palavra estiver sendo ministrada, que o Senhor venha curar, libertar, salvar, transformar, que o Senhor venha operar, Senhor, os teus sinais e prodígios, que o Senhor venha fazer aquilo que lhe apraz, porque a tua palavra é fiel, poderosa e verdadeira. Pai, que cada vida seja visitada nesta tarde com poder e com glória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, abra o nosso entendimento e compreensão para, Senhor, compreender a tua palavra, Senhor, e receber, Senhor, a bênção, o milagre, Senhor, que aguardamos e esperamos em ti, em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos bem a passagem que fala acerca de Lázaro, a morte, a enfermidade de Lázaro que leva a óbito esta família, a qual a própria palavra vai dizer que Jesus o amava, esta família que Jesus sempre gostava de, quando ia para a aldeia ali de Betânia, passar por aquela casa, cear com eles, conversar, instruir, dar os seus ensinamentos a eles. Uma casa a qual, creio eu, que o Senhor Jesus gostava de, quando se achegava naquela aldeia, tinha prazer de ir na casa de Lázaro, Marta e Maria. Aquele ambiente para o Senhor era um ambiente agradável, um ambiente a qual o Senhor se sentia à vontade, se sentia ali naquela casa um lar aconchegante, se sentindo bem-vindo dentro daquela casa. E chega-se um certo dia, Lázaro está doente. A Bíblia não fala qual foi a enfermidade que Lázaro teve. Lázaro então está enfermo agora. E Marta e Maria vão então pedir para que avisem a Jesus que aquele a quem ele ama está enfermo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus não foi até Marta e Maria e disse para ela, avisando para elas, não mandou a resposta para o servo dizendo: olha, diga para elas ficarem tranquilas, diga para elas ficarem em paz, porque eu estou no controle da situação.
E essa enfermidade não é para a morte. Fala para elas descansar o coração. Assim como eu e você, muitas das vezes estamos passando por algum momento de dificuldade, algum momento de luta, de provação, ou até mesmo de enfermidades, problemas financeiros, problemas familiares. São tantas necessidades da humanidade hoje, não é verdade? E nós vamos até Jesus esperando do Senhor uma resposta. Você ora e você espera de Jesus uma resposta, que Jesus venha lhe responder mediante aquela situação, te dar uma resposta. Jesus dizer assim para você: olha, fique em paz, minha filha, eu tô no controle, fique em paz. Daqui uns dias eu vou abrir a porta, fique em paz. Daqui uns dias você vai receber um valor, fique em paz, que você vai passar esses dias aí de provações, de enfermidade, mas no final eu vou te curar. Não foi dessa forma que o Senhor respondeu para eles, e muitas das vezes não é dessa forma que o Senhor vai responder para nós. E é algo que nós temos que ter como cristão maturidade para compreender isso. Que muitas das vezes nós vamos fazer orações mediante a um momento de aflição, a um momento de desespero, a um momento de angústia, e nós vamos apresentar para o Senhor uma situação. E às vezes o Senhor não vai nos responder de imediato. O Senhor não vai enviar um servo, o Senhor não vai enviar uma serva. Às vezes você vai abrir a Bíblia esperando uma resposta e a maioria das vezes o Senhor não vai te dar essa resposta. Mas não é porque o Senhor não quer falar com você. Não é porque o Senhor não quer te responder. Porque mesmo se o Senhor liberar uma palavra, dizer assim para você: fique em paz que vai passar tudo isso. Quando nós estamos atravessando esses momentos de aflições, nós estamos tão cegos ao ponto que nós não conseguimos ouvir nada. A gente tira por base nisso na vida de Agar. Agar estava dentro de uma situação que, na visão dela, ela ia morrer. O filho também ia morrer, Ismael. Ao ponto do que ela ficar rodeando, andando, cambaleando pelo deserto. Ela sabia que na vida de Ismael havia uma promessa. Você está entendendo? Havia-se uma promessa. Deus já tinha falado com Agar acerca da vida de Ismael, que faria dele uma grande nação. Aleluia! Só que mediante aquele cenário que ela estava vivendo, mediante aquele ambiente que ela estava, o deserto, um ambiente desconhecido para ela, um ambiente a qual ela não sabia andar, a água tinha acabado, a comida tinha acabado, então ela vai colocar o menino debaixo de uma árvore, de um arbusto, e vai fazer o quê? Vai se afastar, dizendo: não quero nem ver, não quero nem ouvir, porque vai morrer. Quantas vezes eu e você estamos nessa situação? O Senhor tem uma promessa sobre a minha vida, tem uma promessa sobre a sua vida, tem uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua família, mas porque estamos vivendo em um ambiente de provação, porque estamos vivendo em um ambiente a qual o cenário nos é desfavorável, muitas das vezes nós olhamos para o cenário e achamos: vamos morrer, vamos perecer, Deus se esqueceu de nós, aleluia, Deus não se lembra mais de mim, acabou a minha história, é melhor eu parar, é melhor eu encerrar tudo por aqui, se esquecendo que sobre a nossa vida tem uma promessa, tem uma palavra liberada, aleluia, que todo esse processo é só para um crescimento, para um despertamento de fé, para a manifestação do poder de Deus, e às vezes nós ficamos tão cegos que nós não conseguimos achar saída. Não conseguimos ver dentro desse cenário uma solução para que possa ser mudado. A única coisa que a gente só consegue ver é o que? É o fim, é a morte. Eu vou perecer, a minha casa vai perecer, minha família vai perecer, meus filhos vai perecer, eu vou passar fome, eu vou ser mandado embora, é isso, vai acontecer aquilo, vai morrer. É melhor já preparar o funeral, é melhor já preparar tudo isso, você está entendendo? Por quê? Porque a gente está dentro de um cenário
que porque ele tudo vai atrair ali aquele sinal de derrota. É nesse momento que nós temos que nos apegar na palavra do Senhor. É nesse momento que nós temos que ter fé. É nesse momento que nós temos que crer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que eu espero no Senhor. Então, mediante do cenário que eu estou vivendo, eu sei que tem uma palavra liberada do Senhor sobre a minha vida. O cenário não é o dos melhores no momento, mas eu tenho que crer, eu tenho que entrar com a minha fé, aleluia, diante daquela situação, crendo que o meu Deus é poderoso o suficiente para resolver aquela situação, mesmo, aleluia, que tudo indique que eu irei perecer, mesmo que tudo indique que eu irei sucumbir, aleluia, eu tenho que crer naquela promessa que um dia o Senhor fez na minha vida. Agar fica tão perdida naquele cenário que ela não vê uma fonte, porque ela fica cega, envolvida só com um problema, ela fica cega, envolvida só com uma situação. E assim somos nós também. Nós ficamos cegos que nós não conseguimos ver nada, não conseguimos ver oportunidades dentro da adversidade, não conseguimos observar pessoas que chegam até nós, às vezes trazendo uma palavra de cura, e a gente está tão cego no problema que a gente não consegue olhar para alguém que vem às vezes na nossa direção, nos trazendo uma resposta, aí a gente acha que aquela pessoa que está falando simplesmente está falando qualquer outra coisa, mas mesmo aquilo que a gente necessita. Porque estamos sendo levados pelo cenário que estamos vivendo. Assim estava Agar, sendo levada pelo cenário que estava vivendo, se esquecendo da promessa que estava sobre a vida de Ismael. É melhor eu me distanciar, deixar o menino morrer, porque eu não quero ver, porque é isso que vai acontecer. Só que é nesse momento a palavra do Senhor vai dizer que é onde Deus brada. É onde Deus dá um brado, o anjo do Senhor vai dar aquele brado. Agar, mulher, o que tens? Era como se o Senhor estivesse dizendo, nos dias de hoje, qual é o teu problema? Por que você está assim? Se esqueceu da promessa que eu tenho na vida de Ismael? Se esqueceu da promessa que eu falei para você quando ele ainda estava no teu ventre? Se esqueceu da promessa, aleluia, que você não vai perecer, que a tua casa não vai perecer, porque Deus está no controle? Por que o desespero? Por que a inquietação da alma? Por que a tristeza? Por que o choro? Por que a vontade de desistir? Por que a vontade de parar? Por que se esquece de que eu sou Deus na tua vida? Não é diferente na vida de Marta e Maria. Aleluia. Lázaro está ali enfermo quando elas mandam a mensagem. Lázaro ainda está com vida quando elas mandam a mensagem. Lázaro ainda está ali, aleluia, talvez sentindo dor, talvez ali, aleluia, nos seus últimos suspiros, mas Lázaro ainda está com vida quando Marta e Maria mandam avisar a Jesus. Só que Jesus não vem. Jesus não chega naquele momento, Jesus não chega naquela hora, Jesus não chega naquele dia, Jesus não chega, glórias a Deus, oh aleluia. Por quê? Porque nós temos que aprender a confiar, aleluia, das investidas do inimigo tentando nos cegar. Nós temos que aprender a confiar na palavra do Senhor. Se um dia o Senhor adentrou dentro da minha casa, Ele me ensinou acerca da tua palavra, que Ele é a ressurreição e a vida, que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, eu tenho que crer na sua palavra. Aleluia, mesmo que diante dos meus olhos esteja a enfermidade, mesmo que diante dos meus olhos esteja o dia mau, o Senhor, Ele não vai até a casa de Marta e Maria e Lázaro quando ele está enfermo. O Senhor não chega naquela casa, naquele cenário, aleluia, quando Lázaro ainda está com vida. Ele não chega naquela hora.
Oh, aleluia. Talvez você está aí dizendo, meu Deus, o Senhor não vem. Eu mandei avisar, eu mandei chamar, eu já orei, eu já jejuei, eu já clamei, eu já fiz campanha e o Senhor não vem, o Senhor não chega, o Senhor não entra, o Senhor não brada, o Senhor não faz nada. Calma, acalma o teu coração. Aleluia, não deixa ele esmurecer, não deixa ele desfalecer, só porque diante do cenário você está vendo algo, aleluia, que vai sendo levado à morte. Calma, aleluia, porque a última palavra ainda é do Senhor. Ele não liberou uma palavra de morte, ele não liberou uma palavra de vida, aleluia, ele está em silêncio, e se o nosso Deus está em silêncio, é porque ele está trabalhando, é porque ele está agindo. Acalma a tua alma. Daraia sou calamai. O que a gente precisa, irmãos, aprender é confiar no Senhor. Aprender a respeitar o tempo de silêncio do nosso Deus. Aprender a descansar no meio dessa provação. Ah, irmã, você está de brincadeira comigo. Ah, irmã Camila, nessa tarde você está de brincadeira comigo. O que eu estou passando, você está falando para mim que eu tenho que aprender a descansar nessa situação. Você está tirando um sarro com a minha cara. Não, não estou não. Não estou não. Não estou tirando sarro com a tua cara, não. É o próprio Espírito Santo que ministra no meu coração nesta tarde a dizer, não se desespere, você está se desesperando à toa, você está sem dormir à toa, você está, aleluia, inquieta à toa, você está deixando essa ansiedade te dominar à toa. Por quê? Porque o Senhor está no controle. O fato dele estar em silêncio não significa que é derrota. O fato dele estar em silêncio significa que a qualquer momento ele vai chegar, que a qualquer momento ele vai te visitar, que a qualquer momento a história muda, que a qualquer momento o que estava para a morte pode receber vida. É esperança. Aleluia, o silêncio do Senhor é esperança, aleluia, no dia da angústia, é esperança. O salmista vai dizer, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, aleluia, é com paciência. A gente quer tudo, irmãos, na nossa hora, no nosso momento, a gente quer tudo assim, ó. Falou, você fez aquela oração, levantou da oração, você quer que Deus já manifeste na tua vida. Calma, tudo tem uma preparação, tudo tem um propósito, tudo tem um tempo, tem uma reconstrução, tudo tem, aleluia, um mover do Senhor, aleluia. O Senhor não vai entregar um milagre de qualquer forma, o Senhor não vai te fazer viver um sobrenatural de qualquer maneira, ele não vai simplesmente te pegar aqui e te levar ali. Ele tem toda uma estrutura, ele tem todo um manejo, ele tem toda uma preparação, aleluia, para te conduzir para o milagre. Isso exige de mim paciência, perseverança, fé e confiança. Isso exige de mim, aleluia, me manter em oração, não deixando o meu coração desfalecer, não deixando o meu coração se abater, não deixando, aleluia, o cenário a qual eu estou vivendo me levar para o desespero, mas eu controlar e entender, o meu Jesus virá. O meu Jesus virá na hora e no tempo certo. Ah, irmã, mas a porta vai fechar. E agora? Mas, irmã, o que vai ser? Ah, Senhor. Você já pensou? Já pensou? Se o Senhor fosse fazer tudo na forma que nós quiséssemos, irmãos. Na hora que nós pensássemos, Senhor, já começou uma luta aqui, resolve para mim. Nós nunca cresceríamos espiritualmente. Nós nunca teríamos uma dependência exclusiva do nosso Deus. O Senhor não cria filhos mimados, irmãos. O Senhor não cria filhos mimados, que toda hora que a gente pede, ele toma. Toda hora que a gente pede, toma. Toda hora que a gente pede. Quem cria filhos mimados somos nós, não é verdade? Nós que temos esse hábito com os nossos filhos. O filho pediu uma coisa, mãe, eu queria isso. Às vezes você não tem condições.
Às vezes você tá com umas pendências, uma dívida, só que seu coração fica, nossa, meu filho queria isso, meu filho queria um sapato, queria uma bolsa, queria um brinquedo, queria isso, queria aquilo. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar o cartão lá, não é assim? Eu vou usar aquele cartão lá, nem que eu tenha que parcelar, mas eu vou comprar. É assim que a gente faz, nós somos pais, às vezes nós somos pais que mimamos os nossos filhos. Porque às vezes nós não sabemos dizer não para eles. E o nosso Deus não é assim. Ele não cria filhos mimados. O nosso Deus cria filhos para o propósito. Filhos fortalecidos. Filhos, aleluia, equilibrados. Filhos saudáveis. Filhos maduros. Você está entendendo? Ele não cria filhos para ficar, eu não vou agora fazer, e aí eu vou lá e fico, Jesus não vai fazer, então eu não vou cantar hoje, não. Não, eu não vou pregar hoje. Eu queria uma benção e Deus não me deu. Você tá entendendo? Eu queria um milagre e o Senhor não fez. Eu tô triste, tô abatido porque o Senhor não fez para mim, então eu vou dar um tempo, não vou vir na igreja, sabe? Vou ficar um pouco assim, eu esperava, eu tava confiando e o Senhor não fez. Não adianta, às vezes, nós acharmos que fazemos dessa forma, nós vamos movimentar o coração de Deus e ele vai lá e vai abrir a porta. Não vai fazer isso, irmãos. Se você estiver nessa direção, muda, porque você vai continuar nessa direção e o Senhor vai continuar te vendo aí até você tomar um posicionamento. Não adianta, com Deus não tem isso. Se você quer algo da parte do Senhor, persevere. Ore. Mas o Senhor disse não, o Senhor não respondeu, o Senhor está em silêncio, o Senhor não fez. Continue orando, continue buscando. Se o Senhor disser não, entenda que o não dele é livramento, entenda que o não dele, aleluia, é porque ele sabe de coisas que eu não sei, ele sabe aquilo que seria útil, que não seria útil para a minha vida. Você está entendendo? E a gente fica com aquele negócio de que não, eu quero, e o Senhor está dizendo, isso aí eu não posso te dar não. Isso eu não posso te dar. Isso eu não posso te fazer. Lembra do jovem rico? Você já pensou? O Senhor chega para aquele jovem rico vai dizer assim para Jesus, o que eu faço, bom mestre, para herdar o reino dos céus? Para mim ter o reino dos céus, o que eu faço? Aí o Senhor vai dizer para ele, você tem honrado seu pai e sua mãe? Tenho obedecido todas as leis e todos os mandamentos. Desde quando era pequeno, tenho cumprido tudo isso. Aí o Senhor vai olhar para ele e vai dizer assim, falta-te algo. Mas o quê? Me falta algo? Eu cumpri a lei a vida inteira. Como assim me falta algo? Vende tudo o que tens e dá aos pobres. A Bíblia vai dizer que esse rapaz, ele fica entristecido. Você está entendendo? Ele se entristece. Porque o Senhor vai mexer numa área que ele não queria. O Senhor vai mexer numa área que para ele estava ótimo. Só que o Senhor estava colocando diante dele uma reflexão. Meu filho, se você é obediente em tudo, por que no teu coração está o dinheiro e não está o nosso Deus? Meu filho, se você é obediente em tudo e cumpre tudo, por que no teu coração ainda está essa vaidade? Meu filho, se você é cumpridor da palavra, aleluia, você nunca pecou, nunca fez nada de errado, por que no teu coração ainda está esse sentimento de inveja? Por que ainda está essa dureza? Por que ainda está essa arrogância? Você está entendendo? A palavra do Senhor vai dizer que ele vai se entristecer. E ele vai se retirar, ele vai embora. Por quê? Porque ele optou, ele decidiu naquele momento, eu não vou entregar as minhas riquezas.
Eu não vou abrir mão das minhas riquezas. Eu sempre digo isso aqui, o Senhor não queria que ele vendesse o dinheiro. O Senhor só estava mostrando para ele aonde é que estava o coração dele, que o coração dele não estava em Deus. Tem muitas pessoas que cumprem leis, tem muitas pessoas que vão na igreja todos os dias, que estão lá cultuando, levantam as mãos, choram, mas na verdade o seu coração, aleluia, não está em Cristo. Aleluia, Cristo ainda não governa, porque quando Cristo vai lhe confrontar, dizendo para você um não, dizendo para você que não tá bom, dizendo que precisa melhorar, você se entristece e vai embora. Você vai embora da casa do Pai, você deixa a casa do Pai, você muda de igreja, você diz que não vai orar mais, você fala que isso não existe, até diz que quem tá trazendo a palavra, que isso não existe, você confronta, por quê? Porque está mexendo, aleluia, no teu ego, está mexendo na tua ferida, e quando mexe naquilo que nos dói, irmão, quando nos confronta, quando Deus diz não pra gente, aleluia, naquilo que o nosso coração está empenhado, a gente se entristece, a gente prefere voltar para trás do que se despir e dizer, aleluia, Senhor, no meu coração estava o dinheiro, estava a ganância, estava a vaidade, estava o adultério, estava a mentira, estava a inveja, estava a pornografia, no meu coração estavam os bens materiais, mas a partir de agora o Senhor tem liberdade para limpá-lo, para transformá-lo, porque eu quero que o Senhor habite. Eu fui cumpridora da lei, mas agora eu quero ser cumpridora das escrituras sagradas, aleluia, agora eu quero ser cumpridora da tua palavra, aleluia. Oh, glórias a Deus, quando o Senhor nos diz não, irmão, é por isso que muitas pessoas se entristecem, aleluia, quando o Senhor não responde a tua oração, quando o Senhor não faz da forma que você queria, é por isso que você se entristece e você se retira da presença dele, porque você está sendo confrontado pela palavra. Ele está dizendo, você não está preparada, você ainda não está preparado para receber, eu não vou te dar isso, porque você ainda não está com o coração firmado em mim para receber, porque tem coisas que nós não podemos ter. Você está entendendo? Tem coisa que nós não podemos ter, porque querendo ou não vai nos tirar da presença do Senhor, querendo ou não vai nos afastar da presença do Senhor, querendo ou não vai nos distanciar da presença do Senhor, e é isso que nós precisamos entender. A partir do momento que eu decidi viver uma vida com Cristo, como nós dizemos, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a minha carne já está mortificada, aleluia, agora eu vivo somente para Cristo. A partir do momento que eu digo estas palavras, eu tenho que ter a plena convicção, aleluia, que a minha vida pertence a Ele, e se a minha vida pertence a Cristo, Ele vai fazer não o que eu quero, Ele vai fazer o que a minha alma necessita, porque Deus vai prezar pela minha alma, Ele vai prezar pela necessidade da minha alma, e não por aquilo que a minha carne está inclinada, e não para aquilo que os meus ouvidos querem ouvir, mas na necessidade da minha alma, dela ser preservada, dela ser guardada, dela ser protegida, dela ser alimentada pela palavra. E se o Senhor vê que aquilo que eu estou pedindo a Ele, aleluia, é uma ameaça para me tirar da presença dEle, Ele vai dizer não. Ele vai dizer não. Pode observar porque que tem pessoas que insistiram em algo, pessoas que batalharam, correram atrás, hoje obtêm o que têm, só que não são felizes. Vivem tristes, vivem vazios. Aí você olha para essa pessoa e você diz assim, mas aí você conquistou o que você queria. Conquistei, mas perdi a graça. Perdi a presença do Senhor, porque agora eu já não oro como eu orava. Agora eu já não busco como eu buscava, agora eu já não jejuo como eu jejuava, eu já não vou mais para o templo como eu ia, agora eu já não sinto mais a presença dele como eu sentia, aleluia, porque eu insisti, de tanto insistir, o Senhor permitiu que eu obtivesse, e eu obtive isso, e hoje eu me torno uma pessoa vazia.
Hoje eu me torno uma pessoa sem Deus. Hoje eu não consigo encontrar a paz na minha alma. Eu vou para um lado, eu vou para o outro, eu não consigo ouvir Deus, porque eu insisti demais em algo, aleluia, que não era para mim. É isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos. Quando o Senhor diz não para mim e para você, quando Ele diz que não é o tempo, você não está preparada, não está preparado, não é porque Ele quer te ver sofrer, não é porque Ele quer te ver na luta ou na prova, é porque Ele está te preparando, Ele está te fortalecendo, para quando você estiver pronto para receber, aleluia, o teu milagre, então assim Ele manifestar, e isso não vai alterar na tua adoração. Você quer ver se algo é de Deus na tua vida ou não, do que você recebeu? É se aquilo que você recebeu do Senhor tem te afastado da presença ou tem te aproximado dele. Eu vi várias pessoas que anos atrás diziam assim, ora para Deus me dar um carro, ora para Deus me dar um bom emprego, ora para Deus fazer isso para mim, para Deus fazer aquilo para mim. Nós orávamos, fazia campanha. Hoje essas pessoas têm casas bonitas, têm carros bonitos, e não é só um, tem 2, 3 carros na garagem. Só que quase não vão mais à igreja. Já não buscam mais o Senhor. Quando entram pelas portas da casa do Senhor, como se fossem altivos. E se você disser para eles que eles perderam a presença, eles vão dizer que não, mas na verdade sabem que perderam a presença, que se perderam no meio dos seus bens, no meio do dinheiro, que deixou entrar no coração, não estava pronto para viver tudo aquilo, e acabou, aleluia, se embaraçando, e hoje não consegue nem dobrar os joelhos 5 minutos, hoje não consegue ficar 15 minutos de joelho, hoje não consegue ir num culto e levantar as mãos para adorar. Quando não tinha, chorava. Quando não tinha, jejuava. Quando não tinha, aleluia, levantava as mãos, fazia visita, não perdia culto, adorava o Senhor dentro de casa. Hoje você passa na frente da casa e você não escuta um som sequer de adoração. É aí aonde a gente descobre, aleluia, que a gente percebe que aquilo que foi acrescentado na minha vida, infelizmente roubou e levou a minha adoração. Eu não estava pronto para receber. Eu não estava com meu coração firmado em Cristo para receber. Então quando chegou eu me perdi. Ah, irmã, então por que Deus deu? Porque você insistiu. E para mostrar para mim e para você que nós não estamos prontos, Ele permite, irmãos. Ele permite. Marta e Maria estão aguardando Jesus. Jesus ainda, Lázaro ainda está com vida. A palavra vai dizer que Jesus ainda demora mais 2 dias. Lázaro morre. Elas vão fazer o sepultamento. Vão fazer o velório, vão sepultar Lázaro. Jesus não veio. Jesus não chegou quando Lázaro ainda estava enfermo, estava com vida. Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Não é na tua hora, não é no teu momento, não é como você quer, não é da forma que você quer. Talvez Marta e Maria não estavam prontas simplesmente para ver Jesus chegar ali dentro e ver Jesus curando. Jesus queria fazer algo extraordinário, e para fazer algo extraordinário era necessário o coração delas está firmado, está alicerçado na palavra. Era necessário estar confiante, aleluia, que mesmo que o sepulcro estava aberto, que mesmo que o cortejo seguiu, Jesus, aleluia, oh glórias a Deus, iria chegar. Mas irmã Camila, elas enterraram, elas sepultaram Lázaro. Lázaro foi sepultado. Lázaro foi morto. Acabou-se a história. A palavra vai dizer que depois de tudo, Jesus chega. Jesus chega na aldeia. Jesus aparece na aldeia de Betânia. Jesus chega no momento e na hora, irmãos,
essencial. Jesus não atrasou e nem adiantou. Mas como não, irmã? Lázaro tinha morrido. Não, porque o Senhor já tinha dito para os discípulos que aquela enfermidade não era para a morte. Ele não disse para Marta e Maria, mas para os discípulos ele disse, essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Você está entendendo? Esse problema, essa questão aí, irmão, não é para te destruir, não. É para a glória de Deus. É para o nome do Senhor ser glorificado. É para ter um lindo testemunho. Não é para a morte. Talvez você está dizendo, a palavra não chegou no meu ouvido. Não chegou. Não chegou no ouvido de Marta e Maria, porque Deus só tinha falado com os discípulos. Não chegou para Marta e Maria a notícia de que aquela enfermidade não era para a morte. E você está aí, mas irmã Camila, a notícia não chegou. A resposta não veio. Oh, glórias a Deus. Aleluia, a palavra vai dizer que quando Marta e Maria envia, aliás, o servo anunciar para que Jesus, que Lázaro está enfermo, diz que o caminho era muito longo, muito distante. Eu não sei dizer para as irmãs, para os irmãos, a distância percorrida, mas creio eu que era algo bem longo, de 2 dias, ou até mais. E esse servo, ele foi levar essa mensagem. Então, quando ele volta, o sepulcro já tinha acontecido. A morte de Lázaro já tinha acontecido. Por quê? Aleluia, glórias a Deus. Porque o caminho era tão distante que até a resposta chegar para Marta e Maria dizendo que aquela enfermidade não era para a morte, o caminho era tão longo que o servo não ia conseguir. Não é como hoje. Hoje, aleluia, você manda um zap, é coisa de segundo para alguém, uma mensagem chega lá. Alguém está lá no hospital com uma criança, com um pai, com uma mãe, e manda uma mensagem lá, fique em paz, porque Deus está no controle, dentro de segundos essa mensagem chega lá. Mas naquela época tinha que se haver uma preparação, um caminho. E o servo então não tinha chegado, o servo não tinha conseguido chegar com a resposta da palavra do Senhor dizendo, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E quando chega, aleluia, arabacanto, rabasubicalamanaya, quando ele chega, Lázaro já está morto, aleluia. Quando Jesus chega, acabou-se tudo, você está entendendo? Aí Marta e Maria não foram confortadas pela palavra, por quê? Porque se elas ouvissem a mensagem, talvez o coração delas poderia desacreditar, porque Lázaro ia ser sepultado, Jesus só ia chegar depois a dizer, mas Jesus falou que não era para a morte, mas como assim Lázaro morreu? Você está entendendo? Tem coisas que não é para chegar no nosso ouvido. Tem palavra, mas irmã, era Jesus que estava falando. Sim, era Jesus que estava falando. Mas tem coisa que não é para nós ouvirmos antes do cumprimento da promessa. Você vai ouvir depois. Talvez depois quando o servo chegou, ou depois que já tinha se passado de 2 dias, que Lázaro já tinha sido morto. Talvez o servo, porque a Bíblia não fala que o servo chegou para Marta e Maria e disse assim, Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte. Você está entendendo? Mas sim para a glória de Deus. Talvez se o servo tivesse chegado antes, ou 2 dias depois do sepultamento, como Jesus chegou, ia contradizer. Mas peraí, já morreu, já foi sepultado. Olha para ver a demora que leva de uma mensagem quando era mandado de um mensageiro. Você está entendendo? O fato aconteceu primeiro, a tragédia aconteceu primeiro, a resposta chegou depois. Mas espera aí, irmã Camila, como é que eu faço? É que nem o caso de Jairo. A notícia chegou, Jairo, não importunes o mestre, porque a menina morreu. Vamos embora, vamos sepultar. Jesus vai virar e vai dizer para Jairo, não temas, crê somente. O que você vai fazer nessa situação?
Você vai sair correndo, ouvir o que o servo disse, ó, corre para tua casa porque acabou. A menina morreu. Aí Jesus vai virar e vai dizer assim, não temas, crê somente. Crê somente, não temas. Mas o coração tá ali, e agora? Eu ouvi que a minha filha morreu. Eu ouvi que a minha filha, a minha menina, acabou de falecer. E Jesus está aqui dizendo para mim, não temas, crê somente. O que eu vou fazer? Não é para mim ter medo. Você tá entendendo? Não é para mim ter medo. É para mim confiar. Você já observou que quase todas as mensagens que o Senhor Jesus libera, desde o Antigo Testamento até o Novo, sempre é não temas, porque a primeira coisa quando nós recebemos uma notícia ruim é temer. É se desesperar, é se abalar, é de entregar os pontos. E a palavra então vem, não temas. É o que? Não se desespere, não tenha medo. Aleluia, confia, tenha esperança. Se você veio buscar Jesus, aleluia, ele tem resposta. Você não vai voltar vazio, você não vai voltar triste, você não vai voltar com morte, você não vai voltar com desfalência, você vai voltar com vida. Mas você tem que crer. Agora depende de você. Imagine naquela situação, irmãos, naquele momento. Imagine Jairo ali naquela situação. Se ponha no lugar dele naquele momento. O servo dizendo, tua filha morreu. Jesus dizendo, não temas, crê somente. Você fica ali, dividido. E agora? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? A mesma coisa alguém chegar e dizer assim para você, ó, sai da fila dessa entrevista, porque já contrataram alguém. Aí Jesus pega e fala assim pra você, não temas, continua na fila que vão te chamar. Aí você fica, e agora? Eu fico na fila ou eu vou embora? Mas já disseram que já pegaram um, já contrataram um, melhor ir embora. Você já parou pra pensar quantas bênçãos nós perdemos? Quantas vitórias que nós perdemos? Porque às vezes ficamos na dúvida entre a voz do homem e a voz de Deus. O homem vai trazer a notícia, morreu. O homem vai trazer a notícia, já deu. O homem vai trazer a notícia, acabou. Aí Jesus vai dizer, não temas. Não temas, crê somente. Confia em mim. Aí a gente fica assim, mas falou, a gente vai ouvir. O médico diz, não tem cura. Aí Jesus diz, não temas, crê somente. Aí a gente fica, o médico disse, é melhor eu tomar os remédios, melhor eu ir para casa, né? É fé, irmãos. É fé. Quando não se sabe o que fazer, em que se apegar, a gente tem que ter fé. Tem que crer. É nessa hora que a gente tem que crer. Eu vou crer na palavra do Senhor. O Senhor me disse para mim não temer. O Senhor disse para mim crer somente. Mas a menina está morta, você não vai embora sepultar? Não, mas Jesus está dizendo para mim crer. Jesus está dizendo para mim não ter medo. Então eu vou ficar, eu vou esperar e eu vou embora junto com ele. Eu vim buscar ele, eu vou embora junto com ele para dentro da minha casa. Porque a palavra que ele liberou, aleluia, foi essa. Não temas, crer somente. Oh, glórias e aleluia, você está entendendo? Glórias a Deus. Então se o servo chega e diz assim para você, ó, o Senhor diz que essa enfermidade não é para morte. Mas ela já tinha sepultado. Lázaro já tinha coisado, talvez ia dar risada, falar, não. A Bíblia não fala que o servo trouxe a mensagem para elas. Talvez quando ele chegou naquele cenário, ele viu. Você está entendendo? Ele viu que já tinha acontecido o sepultamento, então talvez ele pensou, eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar, porque senão vão achar que eu estou brincando, ou vão achar que eu atrasei de propósito, ou vão achar que eu fiz de implicância, então eu não vou nem falar. Acontece tudo. Aí Jesus chega. Jesus chega. Maria está dentro de casa sentada. Marta está na frente da aldeia. Talvez ali conversando com algumas pessoas, perguntando, porque as pessoas são curiosas. Mas e aí, como que você está? E aquela consolando ali. Jesus chega. Quando Jesus chega, Marta vai receber Jesus como? Como que Marta vai receber Jesus? Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Meu irmão Lázaro não teria morrido. Trazendo para nossos dias de hoje, era como se Marta estivesse dizendo, na minha palavra, hoje era assim. Ah, Jesus, o Senhor já veio tarde demais. Já sepultei, já acabou. Mas vamos entrar, vamos tomar um café. Vamos conversar, mas já foi, já acabou.
Por quê? Nós somos assim. Nós queremos que o Senhor Jesus chegue no nosso tempo. E Ele vai chegar no tempo determinado de Deus. Você está entendendo? É no tempo e na hora certa. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus chama Marta para caminhar. Vamos caminhar, Marta. Vamos andar. E o Senhor vai andando, vai conversando com Marta e vão indo até o sepulcro. Você está entendendo? E Jesus vai falando para ela acerca da ressurreição, da vida eterna, que se crê. Ela vai entender que é só naquele dia que Lázaro irá ressuscitar. Aí Jesus vai olhar para o cenário, chegando lá no sepulcro, naquele cemitério, vai chegar lá, vai olhar para o cenário, aí muitos vão dizer, vão olhar, olha, ele chegou agora, vem os murmuradores, né? Chegou agora, veio agora, ó, Jesus chegou agora, mas não adianta, vai resolver nada, sabe? Não vai adiantar nada. É a mesma coisa muita gente dizer, ó, não vai adiantar nada você ir para a igreja agora, não vai adiantar nada você buscar agora, não vai adiantar nada você servir a Deus agora, já está tudo destruído, já está tudo acabado, teu casamento acabou, teu filho foi embora, já está tudo destruído, para de buscar porque não vai resolver nada, para com isso porque já está tudo uma falência, porque a maioria vai acabar falando isso. Não é assim? Jesus vai olhar para o cenário, tudo e tal, vai virar e vai dizer assim, ó, manda chamar Maria. Tô sentindo falta de alguém aqui. Tô sentindo falta de alguém aqui. Quem? Manda chamar Maria. Maria, o mestre está aqui. E manda te chamar. Irmão, se tem uma coisa que eu amo nessa vida, é quando você está aguardando, esperando, aleluia, a resposta do Senhor, e o Senhor manda te chamar, aleluia, pelo teu nome. Oh, glórias a Deus. Maria está dentro da sua casa, está sentada, glórias a Deus, e naquele momento, o Senhor Jesus, quando chega, Ele manda chamar Maria, Ele manda chamar ela, porque Ele vai sentir a falta dela, porque o milagre que Ele vai manifestar, Maria também tem que ver. Você está entendendo? O milagre que o Senhor vai fazer, aleluia, mediante a tua adoração, mediante a tua posição, a tua confiança nele. Não se preocupe, na hora certa Ele vai te chamar pelo nome, na hora certa Ele vai bradar teu nome, Ele vai te chamar. Maria então sai correndo da casa. E os outros vão olhar, judeus vão olhar e vão dizer assim, mas peraí, lá vai ela chorar de novo no sepulcro, lá vai ela ficar lamentando de novo, e vai começar a choradeira de novo. Maria vai chegar, irmãos. Maria chega naquele ambiente. Marta recebeu Jesus como? Se o Senhor tivesse aqui, não teria acontecido. Mas a palavra vai dizer que Maria, quando chega, ela vê Jesus, a primeira coisa que ela faz é se prostrar e adorar. Maria vai aos pés de Jesus, como ela sempre fazia, a sua adoração a Ele, independente do cenário em que ela estava, ela vai aos pés de Jesus adorar. Maria estava triste, estava ferida pela morte do seu irmão, estava, mas aquela situação não tinha roubado dela a sua adoração pelo seu Senhor. Aquela situação não tinha tirado dela a sua adoração. Ela estava triste, ela estava ferida, ela estava chorosa, aleluia, mas ela ainda estava adorando, aleluia, estava se prostrando aos pés do mestre. Oh, aleluia, o Senhor está dizendo, a tua adoração, oh, glórias a Deus, não pode ser roubada por causa das adversidades. Você não pode parar de adorar, não pode parar de se render aos pés dele por causa das investidas do inimigo, por causa do dia mau, por causa da adversidade, por causa da doença, por causa de algo
algo que você não recebeu. Continue adorando, independente do cenário, e você viverá milagre. Aleluia! A palavra vai dizer que Maria se prostra naquele ambiente. O ambiente qual era? Um cemitério. Ela vai se prostrar ali, porque para Maria não tem problema. Maria não tem dificuldade nenhuma em adorar Jesus. Ela percebeu que ele está ali, ela está adorando. Ela sabe que Jesus está ali, está adorando. Maria não tem dificuldade nenhuma em adorar a Jesus, independente do ambiente, do cenário. Eu compreendo e entendo que quem é adorador de verdade e sabe quem é o Pai e sabe o que o Pai pode fazer por ele, oh aleluia, ele pode estar em qualquer ambiente, ele está adorando, ele está se prostrando, ele está se rendendo, ele pode estar passando uma dificuldade, ele está adorando, ele está engrandecendo, ele está exaltando, porque o seu coração é adorador, no seu peito queima, aleluia, por Jesus e pela tua palavra. Não é o momento, não é o cenário, não é a dificuldade, não é a adversidade que vai roubar a minha adoração. Eu posso estar ferida, eu posso estar machucada, eu posso estar triste, mas ainda tenho adoração para ele. Oh, aleluia, arabacanto, arabassuia, calamanaia. Eu posso estar, aleluia, no dia mau, mas ainda tenho adoração para ele, ainda tenho adoração, porque eu não tenho dificuldade de adorar. Marta se vê dificuldade. Marta se vê em dificuldade quando Jesus chega, porque ela vai olhar, a única coisa que ela vai dizer: ah, Jesus. Ela não adora, ela não se prostra. Mas quando Maria chega, porque o Senhor mandou chamar, aleluia, a primeira coisa que ela faz é o quê? Se render aos pés do mestre, aleluia, num ambiente que não era favorável, mas é lá mesmo que ela vai prostrar, é lá mesmo que ela vai chorar nos pés dele, é lá mesmo que ela vai achar cura para sua alma, aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus fez o quê? Jesus chorou. Jesus não chorou quando foi recebido por Marta, mas Jesus chorou mediante a adoração de Maria num ambiente que não era favorável. Jesus sentiu a dor da sua alma, a verdadeira adoração. Não estou aqui menosprezando a dor de Marta de forma alguma, mas estou aqui dizendo, aleluia, a importância de sabermos nos posicionar no momento de adversidade, no momento de luta. Às vezes você tem o hábito de abrir a tua boca e só murmurar, porque não dá certo, na minha vida acontece isso, na minha vida é isso. Aí você olha para a vida do vizinho, para a vida daquele colega do trabalho, aí você vê ele com um carro bom, uma casa boa, e você começa a abrir a tua boca e começa a dizer: é Deus, na minha vida nada, na minha vida não acontece nada. Aprenda a se prostrar e adorar mediante a dificuldade, e você vai ver que do nada Deus vai começar a fazer tudo. Aprenda a render graças a ele mediante a adversidade. Tá doendo? Adore. Tá machucado? Adore. Aleluia. Tá sentindo? Adore. Tá vivendo dias bons? Adore, mas não deixe de adorar ele. Aí você vai ver, aleluia, o poder dele, a graça dele se manifestar sobre a tua vida. A palavra vai dizer que o Senhor Jesus vai olhar e vai dizer: ó, retira a pedra. Eu não mandei ninguém pôr essa pedra, então quem colocou vai tirar. Eu acho isso lindo, irmãos. Porque quando foi o sepulcro de Jesus, os anjos desceram, vieram e a pedra rolou, não é verdade? Uma pedra que pesava toneladas. Agora, quando chega na parte de Lázaro, o Senhor vai dizer: não, eu não vou remover. Poderia mandar anjos aqui remover essa pedra, mas não, quem foi que colocou foi o homem, então quem vai tirar é o homem. Quem vai tirar o impedimento é o homem, porque foi ele que colocou. Porque tem gente que entende essa tradução errada, que faz assim: Marta, tirai a pedra, como se a dificuldade, o impedimento fosse Marta. Mas na verdade era impossível Marta remover aquela pedra, uma mulher. Se para remover ali precisava de quase 6, 7 homens para remover aquelas pedras, você está entendendo? Aí eu acho que o Senhor ia dizer para Marta, remova a pedra. Não, era impossível ela tirar aquela pedra. Só que o Senhor estava dizendo: Marta. Aí você vê que tem uma vírgula. Tirai a pedra. Tirai a pedra. Quem foi que colocou?
Quem foi que colocou a pedra aí? Quem foi que colocou a pedra aí, colocando um final na onde Deus não tinha colocado? Quem foi que colocou? Ah, mas irmã Camila, era porque era natural naquela época. Morreu, tinha enterrado, tinha que lacrar sim. Mas o Senhor estava dizendo, eu não dei a ordem de morte, eu disse que esta enfermidade não era para a morte. Eu não dei a ordem para sepultar, eu não dei a ordem de morte. Então quem colocou a pedra, tira. Quem colocou o impedimento, tira. Quem colocou a pedra dizendo que acabou, que terminou, tira. Você está entendendo? Se foi você, porventura, que colocou o impedimento, com tuas palavras, o Senhor está dizendo, tira. Tira hoje. O esforço tem que ser seu. Tira hoje algo que eu não coloquei, que está impedindo de eu manifestar o milagre na tua vida. Aí eles vão lá, removem a pedra, o Senhor vai dizer o quê? Lázaro, sai para fora. Sai para fora, Lázaro. Simples. Você está entendendo? A importância de esperar no tempo de Deus. Quando nós esperamos no tempo de Deus, tudo o que Ele faz é perfeito. Não pule etapas de processo. Não tente sair da rota de Deus, porque se você sair da rota, vai ter que voltar de novo. O milagre não surge, não flui, não acontece. Aí você fica frustrado, decepcionado, irritado, nervoso. Aí você quer culpar todo mundo e, na verdade, ninguém é culpado a não ser nós mesmos. Não atravesse sinais que Deus não autorizou. Não faça algo que o Senhor disse não. Permaneça fiel na palavra dele. Se ele disse acalma, acalma. Se ele disse espera, espera. Se o silêncio dele está pairando aí, confia no silêncio dele. Porque quando ele chegar, é para mudar a história. Quando ele chegar, é para fazer o milagre acontecer. Quando ele chegar, você vai ver, aleluia, pedras rolando, aleluia. E o que estava sendo enterrado, o que estava sendo sepultado, sair com vida, aleluia. O que estava sendo rasgado, os projetos, aleluia, os sonhos, você vai ver ser concretizados, aleluia, porque você confiou, você esperou no Senhor, você aguardou nele o milagre, e ele assim fez na tua vida, amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar nesta tarde. As horas já foram, né? Creio que todo mundo aqui tem culto hoje, assim creio. Quem não tem, por favor, vá para o culto, em nome de Jesus, adorar o nome dele, porque ele é digno de toda honra e de toda adoração. Amém? Então vamos orar. Ó Deus de poder, ó Deus de glória, eu te louvo e te agradeço nesta tarde por esta palavra, porque creio, Senhor meu Pai querido, que veio, Senhor meu Pai querido, como resposta, como direcionamento, como, Senhor meu Pai querido e santo, esperança para corações que estavam, Senhor meu Pai, Jesus, já inquietos, ó Deus. Creio, Senhor meu Pai, que a tua palavra nesta tarde, Espírito Santo, foi de encontro a vidas, a lares, a família, e ela irá fazer não aquilo que queremos, mas aquilo que lhe apraz. Espírito Santo da verdade, toma nas tuas mãos a vida de cada uma das tuas filhas, dos teus filhos que participaram desta live, que compartilharam, que interagiram. Abençoa, Senhor, 100 vezes mais, ó Pai querido. Abençoa suas vidas, seus lares, seus ministérios, aqueles que estão afastados, que venham retornar para os caminhos do Senhor, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que venham aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma, aqueles que estavam prestes a desistir, que venha receber, Senhor, essa injeção de ânimo dos céus e venha voltar para os caminhos do Senhor depressa, porque o Senhor não tarda, Pai amado. Ó Deus de poder, ó Deus de glória, continua abençoando o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique com esta palavra, que o Senhor Jesus continue te abençoando, em nome de Jesus, amém? Um beijo no coração de todos e até quando o Senhor nos permitir de novo, amém? Oh, glória, Jesus é bom e nos dá garantia de vitória. Paz do Senhor, povo de Deus.